Olá, olá, sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Aula de número 25, senhoras. Sejam todas muito bem-vindas. Como é que vocês estão? Como que passaram de carnaval, de feriado? Espero que todas estejam bem. Tenham curtido bastante aí esse período de recesso, que na verdade não é bem feriado, né? Mas um recesso aí para vocês poderem descansar. E também parabéns, porque hoje é Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns pelo dia de vocês. Eu sei que é muito clichê falar sobre isso, né, no 8 de março, mas eu acredito que é um dia que nós podemos realmente destinar todas as atenções para isso, para falar sobre algo tão importante que é a participação de vocês, mulheres, na sociedade como um todo, como mães, como profissionais, donas de casa, investidoras, alunas. A realidade é, sem vocês, nós não estaríamos aqui. Isso é algo que não vai mudar. Então, vocês têm um papel de representatividade muito grande na nossa sociedade e que nós esperamos que aumente cada vez mais. Eu costumo brincar que se nós tivéssemos mais mulheres em presidências, em cargos de liderança, à frente de negócios, provavelmente o nosso país seria muito melhor do que ele é. É uma visão muito aberta, muito abrangente para tudo e sobre tudo. É esse olhar maternal, esse olhar que mesmo quem não tenha filho vai entender, porque já nasce com a mulher. Esse espírito de conquista, né? E de ajudar as pessoas a conquistar os seus objetivos também. Então, eu sou muito feliz e sou muito grato por hoje ter uma agenda aqui dentro da Equilibres que 95% são mulheres, das mais variadas idades, das mais variadas ocupações, com mentalidades diferentes e sempre que trazem para nós pontos de reflexão sobre vários assuntos diferentes. Então, mais uma vez, parabéns pelo dia de vocês e a gente vai repetir esse discurso por muitos e muitos e muitos anos, né? Que vocês continuem com esse espaço que é de vocês aumentando cada dia mais. A gente já falou isso em aulas anteriores, né? O mundo ele vai se tornar cada vez mais feminino. A gente já consegue enxergar isso ao longo dos próximos anos, das próximas décadas. Então, parabéns mais uma vez. O Rica da Família ele foi feito exatamente para exaltar o poder da mulher, né? Não é um curso que nós fizemos para os homens, por exemplo, né? Para as famílias, não. Esse foi um curso que ele foi pensado, desenvolvido para mulheres, para empoderar mulheres. Toda a nossa fala, toda a nossa forma de dar as aulas sempre foi pensando em trazer posicionamento, trazer equidade. Não é igualdade, é equidade. Você dar ferramentas para que as mulheres conseguem chegar em lugares onde os homens estão e ocupar lugares tão importantes na sociedade, nos investimentos, como os homens ocuparam durante tanto tempo. E acredito que, traduzindo isso de uma forma bem mais simples, se nós tivermos um mercado onde existem mais profissionais, mulheres, políticos, mulheres, e a mulher ocupar mais espaço na sociedade, com certeza nós vamos ter um país de primeiro mundo, porque a capacidade nós temos. Às vezes é um alinhamento de pensamento, de opinião, e principalmente de coisas que o homem ele não tem. E isso não vai mudar. Nós precisamos da mulher na sociedade por vários motivos diferentes. Esse é um deles. Mulheres investidoras, mulheres profissionais, mulheres que se posicionam, mulheres que têm opiniões fortes. Então, esse dia, ele é comemorado aqui no Brasil, mas no mundo todo, afinal de contas, é o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para exaltar todo esse poder que nós acreditamos que vocês têm. Então, assim, apoderem-se desse poder que vocês têm. Vocês podem realizar muitas coisas. Vocês podem ocupar espaços que vocês jamais imaginaram, certo? Então, mais uma vez, parabéns pelo dia de vocês. E sem mais delongas, vamos começar o conteúdo da aula de hoje. A aula de hoje, inclusive, ela está bem cheia, né? Hoje nós vamos trabalhar dois assuntos diferentes. Nós vamos começar a falar sobre ações americanas. Então, deixa eu mudar aqui minha apresentação.
Hoje vamos iniciar a aula de número 25. Caramba, hein? 25, mas parece que tem bem mais, né? Os conteúdos complementares fazem com que a gente tenha bastante coisa aí. Então, hoje nós vamos falar sobre as stocks, as ações da Bolsa Americana, e vamos montar uma carteira de ações americana. No segundo bloco da nossa aula, nós vamos começar a falar sobre o mercado de criptoativos. Então, a gente vai falar além das criptomoedas e detalhes do mercado cripto. E vamos ter materiais complementares. Então, vocês vão ter alguns e-books sobre ações famosas. Então, vocês vão ter um conteúdo complementar ali bem, digamos que detalhado sobre grandes empresas que estão no mercado americano, mas que nós conhecemos aqui no Brasil e que estão no mundo todo, certo? Então, aqui nessa parte de ações, vocês vão perceber que é mais do mesmo, com algumas particularidades. Então, assim como vocês aprenderam sobre os fundos imobiliários brasileiros, depois os REITs, os fundos imobiliários americanos, vocês também aprenderam sobre as ações brasileiras, e nós vamos falar hoje das stocks, que são as ações americanas. E aí eu quero trazer aqui para a gente também um ponto de atenção referente ao que uma aluna falou para mim há um tempo atrás, um pouquinho antes da nossa avaliação de renda variável nacional. Na verdade, foi um pouquinho depois, né? Foi quando eu já tinha começado aqui mercado internacional. O mercado internacional é mais complexo. O mercado internacional, ele tem mais barreiras. Não, gente, não tem mais barreiras e ele não é mais complexo. Até porque tudo que nós temos aqui no Brasil, 95% de tudo que nós temos aqui no Brasil veio da economia americana. Nós copiamos da economia americana, né? Então, o que nós temos de investimentos aqui no Brasil, você vai ter lá nos Estados Unidos. O que muda, o que diferencia um mercado do outro é o idioma. Então, você tem os treasuries, que são os tesouros americanos. Na tradução, treasury é tesouro. Você vai ter os bonds, que são as obrigações, que aqui no Brasil são os títulos da renda fixa privada. Você vai ter os REITs, que são os fundos imobiliários, que é o Real Estate Investment, que na tradução é investimento imobiliário, que são os nossos fundos imobiliários no Brasil. Stocks são as ações, assim como aqui no Brasil. Então, você não tem uma diferenciação tão grande assim de um mercado para o outro. Como eu disse, a nossa maior barreira hoje com investimentos internacional são duas. A gente vai ter a questão relacionada a câmbio, porque o dólar hoje está cotado muito acima do nosso real, e você vai ter, e eu nem posso falar que isso é bem uma barreira, porque hoje nós temos Google Tradutor. A barreira do idioma. Agora, se você se dedica um pouco a mais, pega o material, começa a estudar mercado internacional, senta ali com o Google Tradutor do lado, com muita paciência e dedicação, você vai traduzindo as coisas aos poucos, você vai perceber que é mais do mesmo. Então, muita gente perde a oportunidade de conhecer novos mercados pela barreira de idioma, pela barreira de não parar e analisar a situação e falar assim, peraí, mas se eu tenho um Google Tradutor hoje, se eu tenho informações semelhantes ao que eu tenho aqui no Brasil, por que eu não vou investir nesse mercado? Quais são as barreiras que eu tenho? Então, a pessoa ela prefere abandonar o estudo do que persistir e buscar alternativas que façam ela entender um pouco melhor. E automaticamente, eu vou ainda ressaltar que você não está aprendendo só sobre economia americana, você está aprendendo também outro idioma, porque você vai começar a aprender os termos em inglês que nós temos aqui no Brasil. Mas, do ponto de vista técnico, ou seja, de estudar sobre a aplicação, você vai ter mais do mesmo. Tudo que nós estudamos aqui no Brasil, no mercado de ações, nós vamos estudar no mercado de ações americano. Então, indicadores fundamentalistas, análise de valuation, endividamento, rentabilidade, valorização, crescimento, quem é a empresa, o que faz, há quanto tempo, paga dividendos, qual que é a periodicidade, é a mesma coisa, tá? Então, é a mesma coisa da análise brasileira, só que com ações americanas. Um ponto que é muito importante, a gente já vai entrar nesse assunto, é que você vai ter muito mais informação para você poder trabalhar.
o mercado americano, ele é muito rico em informações. Você vai ter muito conteúdo para poder estudar. Para algumas pessoas, isso pode ser assustador, né? Nossa, é muita, muita coisa para estudar. Não, gente. É oportunidade. Porque fica muito difícil você investir e ter segurança em algo que você não tenha informação suficiente. Então, as pessoas querem, principalmente no momento atual que estamos vivendo, querem informação no modelo micro-ondas, que você coloca lá, 3 minutinhos você sai, especialista em um assunto. Isso não acontece nos investimentos. Não tem como você resumir algo que é detalhado, é complexo. E não é complexo porque é difícil, é complexo porque você não vai aprender isso em uma aula. Eu brinco que é como aprender um novo idioma. Você vai assistir sua aula, por exemplo, de inglês, mas você vai ter que estudar a parte. Você vai ter que estudar músicas em inglês, você vai ter que assistir séries em inglês, você vai ter que ler conteúdos em inglês para você aprender. Investimento internacional é a mesma coisa, somente a aula não vai ser o suficiente. Você vai ter que estudar sobre as empresas, a parte, você vai ter que ler materiais, assistir documentários, estudar sobre as empresas. Hoje nós temos a facilidade do Google Tradutor, então tudo você traduz. Mas quando é um vídeo, quando é um áudio, quando é uma música, aí a história é um pouquinho mais difícil. Só que se eu colocar isso como uma barreira, eu vou acabar não investindo. E aí eu vou ficar à mercê somente do investimento brasileiro, que não é tão ruim assim. Porém, tem menos possibilidades do que o mercado internacional. Tá? Então, se atentem à questão de, para alcançar essa liberdade financeira que tantas pessoas querem, tantas pessoas almejam, você vai precisar fazer coisas que essas pessoas não estão fazendo. Obviamente que isso não é uma competição, quem está à frente. Mas, se eu quero chegar a um certo patamar nos meus investimentos, eu vou ter que fazer um esforço adicional. Então, somente estudar 1 hora por semana, 2 horas, 3 horas aqui durante a aula, e não ver mais conteúdo nenhum, não vai te trazer resultado, tá? Você pode fazer o curso com a gente, você pode fazer um curso com outro profissional, você pode ir em workshop, você pode onde for. Se você não estudar, você não vai ter resultado, tá? Essa história de resposta pronta, de conteúdo pronto, que você vai lá na internet, pega e aplica na sua vida, é uma cilada. Porque você não sabe a hora de entrar numa aplicação, a hora de sair de uma aplicação. Então a sua vida se torna muito mais complexa. Aí você vai ter que procurar uma casa de análise, você vai ter que procurar um investidor, um asset, como a gente chama, né, que são os responsáveis por cuidar dos investimentos. Você vai pagar para essa pessoa fazer algo que, se você se dedicasse um pouquinho a mais no seu dia, você faria com o pé nas costas e olhos fechados. Então é muito mais fazer constantemente do que complexidade. Tudo se torna complexo quando você faz uma vez ou outra. Quando faz parte do cotidiano, a história muda de figura, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre os estoques, vamos falar sobre o mercado cripto na segunda parte da aula. A parte de mercado cripto, nós vamos ver a primeira parte hoje e a próxima semana a gente vai ver a segunda parte, tá? Porque ele é um pouquinho mais detalhado. Hoje nós vamos dar um pouco mais de atenção aqui para as estoques, para as ações americanas, e aí a gente vai ver algumas ações, particularidades, carteira de ações americanas. Vou trazer ETF para a gente pensar também, né? Não necessariamente você precisa ir lá e comprar as ações americanas, vocês vão entender o porquê disso. Então, tem bastante coisa hoje para a gente estudar, tá bom? Pode ser que o intervalo passe um pouquinho do horário, pode ser também que essa aula dure um pouquinho mais aí, porque tem bastante conteúdo hoje, certo? Já sabem, chat está aberto, qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem aqui dentro que eu estou olhando. Então, as estoques nada mais são do que as ações da Bolsa Americana. O termo estoque vem da palavra ação nos Estados Unidos, certo? Então, basicamente, quando nós falamos de estoques, nós estamos falando de empresas listadas em bolsa de valores, assim como aqui no Brasil. Quando você se torna, compra uma estoque, quando você compra uma ação americana, assim como aqui no Brasil, você se torna acionista de grandes empresas.
Basicamente, é a mesmíssima coisa que nós temos aqui no Brasil. Só que agora no mercado internacional, no mercado a nível global, tá? Porque a maior parte das empresas americanas não estão só nos Estados Unidos. Elas têm impérios construídos ao redor de todo o planeta Terra. Hoje, quem não conhece a Apple, quem não conhece a Microsoft, a Alphabet, Bruno, não conheço a Alphabet. Talvez você não conheça com esse nome, mas você conhece o Google. A Alphabet é a dona da Google. A Meta, Bruno, a dona do Facebook e do Instagram. A Tesla, que pertence ao Elon Musk, e várias outras empresas que já fazem parte do seu dia a dia aqui no Brasil e você nem sabe que elas existem listadas em bolsa de valores. Vou dar um exemplo que eu tenho certeza que todo mundo tem em casa e não percebe. P&G, Progress e Gamble. É a empresa de produtos dos mais variados, principalmente beleza, cosméticos e de limpeza. Pasta de dente, desodorante, creme facial, produtos de limpeza, tudo pertence a Progress e Gamble, a P&G. Então, é uma empresa que nós consumimos aqui no Brasil. Outra que faz parte já da nossa cultura há muitos anos, né? Trouxe muita cultura para o Brasil no sentido de comemorações, afetividade e afins. Coca-Cola. Coca-Cola é uma das maiores empresas do mundo, listada em bolsa de valores. Nike, Adidas, Tesla, Google, Meta, Amazon. Existem diversas empresas americanas listadas em bolsa que nós compramos aqui no Brasil. A mesma análise fundamentalista, ou seja, olhar os aspectos financeiros das empresas, são os mesmos para a empresa americana. O que vai diferenciar mais uma vez é que os termos vão estar em inglês. Mas isso não é tão diferente aqui quando a gente fala de Brasil. Afinal de contas, quando você vai olhar um fundo imobiliário, uma ação brasileira, você vai em busca do quê? Dividend yield, ou seja, dividendo. Então, nós já usamos termos das ações americanas aqui no Brasil e não percebemos, tá? Mas como eu já falei, o Google Tradutor vai ser seu melhor amigo a partir de agora, né? Na verdade, antes dessa aula, porque a gente já estava falando de mercado internacional, já estávamos falando sobre fundos imobiliários, mas basicamente tudo que você tem no Brasil, no sentido de análise de ações, você vai ter nos Estados Unidos. Só que com um mercado muito maior. Enquanto no Brasil, somando ações e fundos imobiliários, nós temos em média umas 1.300 aplicações. No mercado americano, vocês vão ter uma média de 6.000 aplicações. Um mercado bem mais antigo, datado da década de 50, enquanto o nosso mercado data da década de 90, se popularizando a partir de 2010, né, gerando mais acesso aos investimentos a partir de 2010. Então, você está falando de uma indústria que é muito mais antiga, muito mais perene, porque nós estamos falando de 75 anos de existência, onde grandes empresas, não só nos Estados Unidos, mas agora mundialmente, se estabeleceram. Criaram ali os seus vínculos, fundaram suas raízes e estão na bolsa até hoje. Então, você vai ter muito mais informação para poder estudar. E como eu disse no começo da aula, isso é uma coisa muito boa, porque você vai ter muita informação para você estudar. Então, como eu já falei em aulas anteriores, em outros investimentos, né, em outras classes de investimentos, não tenha pressa e não queira comprar tudo. Estude um pouquinho de cada coisa, porque é muito vasto. É muita coisa. E eu estou falando só de Brasil e Estados Unidos. Eu não estou falando dos outros países. Japão, China, Londres, Canadá, México e vários outros países que têm suas bolsas de valores com suas próprias empresas e aplicações. Então, bolsas que às vezes são menores, mas que têm um papel muito importante na economia global, tá? Mas basicamente você vai ver que é mais do mesmo, certo? Por isso que a gente vai conseguir fazer essa aula de estoques em uma aula. Não é nem a aula inteira, né? Meio período, porque a gente viu isso em ações brasileiras, certo? Como que funciona o mercado de ações nos Estados Unidos? Ações sobem ou descem conforme oferta e demanda. Bom, idêntico ao Brasil.
Aqui no Brasil, você vai ter as ações se valorizando e desvalorizando por uma série de fatores, né? Então, você vai ter empresas que se valorizam e desvalorizam por causa da taxa de juros. Selic aqui no Brasil, Fed Rate nos Estados Unidos. Você vai ter ações que sobem e descem por causa de algo voltado para o setor bancário, setor de mineração, setor de varejo. Então, quando um setor está passando por algum tipo de problema, você vai ter as ações daquele setor se valorizando ou desvalorizando. Depende muito ali daquela economia. Você vai ter questões políticas. Então, por exemplo, a Bolsa Americana está tendo algumas quedas devido a algumas decisões do atual presidente Donald Trump. Então, enquanto ele continuar com algumas decisões que ele está tomando lá, o mercado lá dos Estados Unidos vai sofrer um pouco mais relacionado à Bolsa de Valores. Aumento ou diminuição da taxa de juros igual aqui no Brasil. Então, dia 19 de março, inclusive, nós temos reunião do Copom americano e do Copom brasileiro. Eles já disseram lá nos Estados Unidos que talvez aumentem a taxa de juros. Existe 90 acho por cento, a 92% de chances disso acontecer. Aqui no Brasil também, quase 100% de chances disso acontecer. Então, as ações, seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, elas sofrem com os mesmos pontos: aumento de taxa de juros, problemas setoriais, problemas políticos, problemas econômicos. Nós tivemos a Covid, que foi problema sanitário, que foi no mundo todo, não foi exclusividade dos Estados Unidos e Brasil. Então, isso vai afetar o mercado de bolsa, com ações, com fundos imobiliários, com todos os investimentos. As empresas podem pagar dividendos, né? Parte do lucro, assim como no Brasil. Afinal de contas, as nossas empresas aqui no Brasil pagam dividendos porque é uma cultura americana. Então, quando nós copiamos o modelo de mercado americano para inserir aqui no Brasil, nós copiamos também a ideia de distribuição de dividendos. Então, assim como você tem empresas no Brasil que pagam dividendos, você vai ter as ações americanas de algumas empresas que também pagam dividendos. Porém, nós vamos ver algumas particularidades nos dividendos. Primeiro, percentual. A gente não vai investir no mercado internacional querendo encontrar dividendos na casa de 10, 11, 12, 13, 15% ao ano, como nós temos aqui no Brasil. O mercado americano, ele não distribui percentuais altos de dividendos. Então, você não vai encontrar dividendo na casa de 10, 12, 15%. Tá? Você vai encontrar 3, 4, 5. Ah, Bruno, mas é muito pouco. Depende. Depende, tá? Porque a gente não vai olhar só para dividendo das empresas americanas, nós vamos olhar crescimento também. Nós vamos olhar histórico, nós vamos olhar indicadores para falar se sim ou não é interessante comprar empresas lá nos Estados Unidos. Algumas ações valorizaram ao longo do tempo, gerando lucro na venda, igual ao Brasil. Aqui nós falamos algo que se aplica aos Estados Unidos também. Você só ganha dinheiro com ações se ela se valorizar e você vender e obtiver o lucro. E você só perde se as suas ações no Brasil ou nos Estados Unidos se desvalorizar e você vender. Enquanto as suas ações, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, estão aplicadas, independente de valorizar ou desvalorizar, você ainda não ganhou nada. Porque você só ganha ou perde no ato de venda. Nesse meio do tempo, nesse meio do caminho, o que você está tendo é valorização ou desvalorização. E dependendo do motivo, pode ser que no futuro você tenha muito mais valorização, até mesmo do que dividendo. Então vocês vão perceber que as empresas americanas elas vão ter um olhar mais voltado para o crescimento da valorização do que para dividendos, apesar de pagar. Aqui no Brasil, nós temos essas duas métricas andando junto, valorização e dividendos. Então, a empresa se valoriza e também paga dividendos. Lá nos Estados Unidos, você vai ver muito mais valorização do que dividendo. Porém, vai depender muito de como foi essa valorização. Vou dar um exemplo básico. Você compra uma ação a 15 dólares e essa ação, em 10 anos, vai para 150 dólares.
você teve uma valorização de 9 vezes em 10 anos. Às vezes você compra uma ação aqui no Brasil a R$ 15 e em 10 anos ela chega a R$ 20 e distribuiu mais 20 de dividendos. No fim do dia, R$ 40. Então, uma ação americana de US$ 15 em 10 anos virou US$ 150. Você ganhou 9 vezes mais. E você recebeu bem pouquinho dividendo. Ação brasileira. Você comprou a R$ 15, em 10 anos ela foi para R$ 20 e te pagou R$ 20 em dividendos. Ela te pagou desses R$ 40 agora, 20, né, que são 50% de dividendo, e teve uma valorização ali de 25%. Então, no fim do dia, às vezes compensa mais você comprar empresas que têm um histórico de valorização do que empresas de dividendos. Depende muito da sua estratégia. O que você quer com os seus investimentos? Como eu já falei em aulas anteriores, você quer investimentos de renda ou você quer investimentos de valorização? Porque às vezes você vai poder ter os dois na sua carteira, mas você tem que ter isso muito bem desenhado em forma de estratégia. Olha, eu tenho um grupo de aplicações para segurança. E já vão guardando essas informações, porque na próxima aula a gente vai começar a montar portfólio. A gente vai ter a parte 2 de criptoativos, né, criptomoedas, e vamos ter que começar a montar portfólio com todas as aplicações. Eu tenho investimentos de segurança e de liquidez, eu tenho investimentos de valorização e eu tenho investimentos de renda. Então, eu posso ter, dentro de uma mesma carteira, estratégias diferentes. Só que você vai ter que ter isso muito bem estruturado dentro das suas anotações, dentro da sua estratégia, para que você consiga manter isso adiante. Tá? Não é tão difícil, mas você vai entender quando a gente for montar lá portfólio. Lá nos Estados Unidos, nós temos ações mais detalhadas do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós estamos acostumados, habituados, aculturados em ações ordinárias, que são as ações de final número 3, que dão direito a voto e participação nos lucros. Nós também temos ações preferenciais, as PNs, que são aquelas de final número 4, que dá prioridade no recebimento de dividendos, mas sem direito a voto. Até aqui, no Brasil e nos Estados Unidos, você vai ter esses dois tipos. Só que lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, isso começou a se popularizar nos últimos anos, nós vamos ter as blue chips. As blue chips são empresas de grandes portes e consolidadas, como, por exemplo, Microsoft, Johnson Johnson, P&G, Coca-Cola e várias outras empresas que já chegaram a um patamar que podem ser consideradas blue chips. Blue chip é uma moeda do poker. Tá? Depois você pode dar um Google e pesquisar um pouco melhor, mas só para fazer um disclaimer, só para fazer aqui um resumão. Blue chip é considerada a moeda mais valiosa do poker. Então, quando você estuda sobre um grupo de ações e aparece essa terminologia blue chip, saiba que são empresas de grande valor e consolidadas. Nós vamos ter também ações de crescimento. São geralmente aquelas empresas voltadas principalmente para tecnologia, para informação, que têm um potencial de crescimento muito grande nos próximos anos, porque o que elas fazem é fundamental e está em constante expansão. Aí eu trouxe aqui como exemplo a Tesla, que é do Elon Musk, e a Amazon, do Jeff Bezos. Então, são dois caras que vale a pena vocês estudarem, porque, gostando ou não, são visionários. Eles têm uma mentalidade de negócios que é muito rara no mercado financeiro. Então, são empresas que começaram muito pequenas, sem capital, sem estrutura, e se tornaram grandes impérios. E tudo isso devido à mentalidade dos seus fundadores. Somente anos depois que essas empresas foram fundadas é que elas foram para a bolsa de valores. Então, são empresas que já possuem um histórico antes da bolsa de valores, mas que estão em constante expansão, certo? E nós vamos ter ações de dividendos também, empresas que pagam bons dividendos. Exemplo, Coca-Cola e P&G, que é a Procter Gamble. Então, você tem aqui, ó, 5 tipos diferentes de ações: ordinárias,
preferenciais, blue chips, ações de crescimento e ações de dividendos. Bruno, como é que eu vou saber o que é uma, o que é outra? Você vai perceber que uma ação é ordinária, preferencial, blue chip, crescimento ou dividendo, analisando com outras empresas. Então, por exemplo, se eu tenho duas empresas do ramo de bebida, a Coca-Cola e o refrigerante do Joãozinho. O refrigerante do Joãozinho tem 10 anos e a Coca-Cola tem 10 anos. A Coca-Cola, nos últimos 10 anos, entregou 15% de dividendos ao ano, enquanto a empresa de refrigerante do Joãozinho entregou 3% de dividendo ao ano no mesmo período. Quem você acha que é a ação de dividendo? A Coca-Cola, que paga 15% ao ano, ou a empresa de refrigerante do Joãozinho, que paga 3% ao ano? A ação de dividendo, nesse caso, vai ser a Coca-Cola. Ação de crescimento. A ação de crescimento é aquela que começa com um valor de preço de ação e se valoriza ao longo do tempo e chega a um outro patamar. Imagina que a Amazon, por exemplo, começa a negociar 10 anos atrás cada ação a $15 e hoje essa ação está custando $150. E a ação do Paulinho de tecnologia começou a $7 e hoje está a $70. As duas cresceram ao longo dos anos, porém a Amazon cresceu muito mais. Então, a Amazon é uma empresa de crescimento. Eu vou enxergar o crescimento não só pela valorização da ação, mas pela questão também relacionada a novos projetos. Qual é a visão que nós temos da Amazon e da empresa do concorrente hoje no mercado? A Amazon está em tudo. Eu consigo ver coisas da Amazon o tempo todo. E da empresa do concorrente? Quando a gente fala de crescimento, eu não estou falando só do crescimento da ação. Eu estou falando de uma série de fatores. Tá? Blue chips, empresas antigas. Empresas antigas que têm muitos anos de fundação, estou falando de 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos de existência, e que você consegue perceber que ela tem um patrimônio em bilhões e às vezes até trilhões. Aqui a gente tem um mercado que é avaliado em trilhões. O mercado de ações americano ele é avaliado em trilhões. Enquanto o nosso mercado aqui no Brasil está chegando nos bilhões, lá são trilhões. Então, empresas blue chip são aquelas empresas que já têm muito tempo de existência e também vão ter ali essa questão de uma alta valorização, um alto patrimônio. Como que funciona o mercado de ações americanas? Como que as ações sobem e descem? Se muitas pessoas querem comprar uma ação, o preço sobe. Se muitos querem vender, o preço cai. Oferta e demanda. Isso não é uma particularidade do mercado de ações americano. Isso é algo que nós temos aqui no Brasil também. Então, se, por exemplo, nós tivemos, nessa última semana, um problema com o XPML11, né, o Fundo Imobiliário de Shopping Center mais famoso do Brasil. O que aconteceu com esse fundo? Eles emitiram um relatório, esse relatório estava com erro, e fizeram uma auditoria e descobriram que eles distribuíram menos dividendos do que poderia ter distribuído. O relatório não ficou muito claro, o mercado financeiro não gosta desse tipo de situação, né, porque parece que estão enganando a gente ou não estão informando tudo o que deveria. Só que no fim do dia, o fundo continua bom, ele é maravilhoso, sempre entregou bons dividendos. Mas isso fez com que uma galera decidisse vender as cotas do fundo. Então, quem tem XPML11 na carteira vai perceber que o fundo deu uma despencada, né? E nós já estamos vindo no mercado nos últimos 6 meses só em queda, 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 queda. Já estava desvalorizado. E aí, por causa dessa notícia, ficou mais desvalorizado ainda. Então, se muitos querem vender, o preço cai. O oposto também acontece. Se você tem um fundo, uma ação que está tendo um desempenho muito bom na economia, está entregando dividendos, está crescendo com novos projetos, se enxerga crescimento, pode ter certeza, vai ter uma demanda muito grande de pessoas querendo comprar essa ação e ela vai ficar mais caro. Oferta e demanda, vai inflacionar o preço, em outras palavras. Né? Eu tenho uma empresa que ela vale R$ 10 ou $10. Só que como ela ficou muito famosa, ela ficou muito grande, as pessoas aceitam pagar $50, $100, mas o preço justo da ação é $10.
E as pessoas estão dispostas a pagar $100 para ter essa empresa que tem um processo de trabalho, um processo de produção maravilhoso. Então, as ações elas sobem e descem principalmente pelo ego das pessoas. Então, as pessoas querem ter. Tanto é que se você fazer uma pesquisa rápida, perguntar para pessoas que você conhece sobre mercado de ações ou sobre investimentos e perguntar para essa pessoa: se você pudesse hoje citar para mim o nome de uma empresa brasileira na Bolsa de Valores, qual você citaria? Se essa pessoa ela acompanha um pouquinho de economia, não precisa ser um especialista, tá? Se ela só acompanha um pouco, ela vai responder Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Magazine Luiza, Casas Bahia, que são empresas que ficaram muito famosas nos últimos 10 anos por causa de toda a sua movimentação financeira. Não que elas sejam as melhores, mas elas tiveram uma baita de movimentação. Se nós falamos de mercado americano, quem tem um pouquinho mais de informação vai falar Apple, Facebook, Amazon, Tesla, Nvidia. Então não são porque são as empresas melhores do mundo, mas são porque são mais conhecidas, são mais famosas. Aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado. No mercado de ações é a mesma coisa, tá? Lucros com ações. Primeiro, você ganha com a valorização, né? Comprar barato e vender caro se você for vender. Lembrando que eu prezo e prego a ideia de buy and hold, comprar e manter. Então, eu não vou comprar uma ação hoje para vender amanhã. Eu vou comprar essa ação para ela se valorizar para minha aposentadoria. Se no meio do caminho aparecer uma oferta irrecusável eu for vender, a ideia é exatamente essa: comprar barato e vender caro. Eu compro uma ação hoje por R$ 5, espero que ela se valorize a 10, 12, 15, 20, e aí eu decido se eu vou vender ou não. Então, você vai ganhar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos com valorização. Além disso, você vai ganhar também com os dividendos, né? Empresas pagam parte do lucro para os acionistas. Então, quem já está comprando ações aqui no Brasil, fundos imobiliários, já sabe como funciona. Você ganha com a valorização e você também ganha com os dividendos. No mercado internacional não é diferente. Você vai ganhar também com valorização e com dividendo. Assim como você também pode ter a desvalorização e empresas que não pagam dividendos. O dividendo, ele vamos exemplificar de uma forma mais simples, ele é um retrato, um reflexo da saúde financeira de uma empresa. Uma empresa jovem, que começou na Bolsa de Valores há pouco tempo, ela não vai entregar tantos dividendos, porque o dividendo ele é o lucro da empresa. E uma empresa que está tendo lucro, ela precisa pegar parte desse lucro e reinvestir no negócio para que ele continue crescendo. Se uma empresa jovem pega o lucro e distribui para os acionistas em forma de dividendo, a empresa não vai ter como reinvestir em crescimento. Então, vai chegar um determinado momento que aquele lucro recebido deixa de existir, porque a empresa não foi se renovando, ela não foi aumentando ali os seus investimentos para crescer. Então, é comum, é esperado que empresas menores não paguem tantos dividendos. Quando eu falo empresas menores, são empresas jovens, com menos de 10 anos, com ramos não tão conhecidos, e que não têm um baita potencial de crescimento nos próximos anos. Agora, por outro lado, vou ter empresas que já passaram por essa fase, né? Porque tudo são fases. Você tem uma empresa hoje que ela é jovem, amanhã ela está no meio do caminho, daqui 50 anos ela é uma empresa madura. E com isso, ela já cresceu o que ela podia crescer, ela já expandiu para onde ela podia expandir, então ela precisa fazer menos reinvestimento de estrutura, de P&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento, e ela vai poder distribuir mais dividendos. Se vocês fizerem uma busca no Google, nos sites que a gente já usou aqui de investimentos, Status Invest, Investidor 10, Fundamentos, Fundamentei, e pesquisar o histórico das empresas, vocês vão perceber que muitas empresas, vou dar um exemplo que é muito fácil de vocês visualizarem, Petrobras. Petrobras agora está conhecida como uma empresa que paga altos dividendos. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, lá no Status Invest, vocês vão perceber que a Petrobras começou a pagar altos dividendos da pandemia para frente. Mas esse não é um histórico da pandemia para trás.
Se vocês olharem outras empresas, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, vocês vão perceber isso também. As empresas elas não começaram pagando dividendos. Elas levaram uma década, duas, três, cinco, 10 décadas, né, 100 anos para distribuir dividendos. Então, nesse meio tempo, se eu fico esperando por altos dividendos, eu perco a oportunidade de ganhar com a valorização. Comprar algo que está em baixa hoje e que vai se valorizar no futuro, porque o mercado é cíclico. Já falei isso em diversas aulas, né? Em outros temas, em outros investimentos. O mercado é cíclico. O que está em queda hoje vai estar em alta amanhã. O que está em alta hoje vai estar em queda amanhã. Ele gira, o mercado gira. Né? A cada 4, 5 anos você vê uma mudança de governos, mudanças na economia. Isso afeta ações no Brasil e ações nos Estados Unidos. Vou dar um exemplo real. Em 2000, uma ação da Apple custava cerca de $1. Hoje, a mesma ação vale mais de $180. Quem investiu cedo multiplicou o seu dinheiro por 180 vezes. Então, imagina, você, há 25 anos atrás, tendo esta informação, comprando $10. Você comprou 10 ações da Apple, porque as pessoas não acreditavam tanto na Apple naquela época. Né? Apple naquela época, quase rimou. Passado 25 anos, 25 anos, não são 25 dias, não são 25 meses, são 25 anos. Né? É uma vida, 25 anos. Lá de 2000 para cá, se multiplicou 180 vezes. Se você tivesse comprado, por exemplo, $1.000, hoje você teria $180.000. Na moeda atual, você teria algo em torno, mais ou menos, de mais de 1 milhão, trazendo para o real. Esse é um potencial que só as ações conseguem trazer para a gente. Tá? Não é fundo imobiliário, não é renda fixa brasileira, não é renda fixa americana. O único mercado que consegue trazer para a gente uma ação, aliás, uma aplicação por um preço que se valoriza, né, ao ponto de se multiplicar por 180 vezes, é só o mercado acionário, é só o mercado de ações. Nós estamos vendo saltos assim semelhantes aos criptoativos, que a gente vai falar no segundo bloco de hoje. Porém, as ações, nós temos ali algo tangível, algo que existe por trás. Criptoativo, não. Mas a gente vai falar disso no segundo momento. O mercado de ações, ele consegue fazer uma pessoa sair do absolutamente nada, zero, para uma pessoa milionária. Como também pode transformar numa pessoa miserável. Então, assim, tudo depende muito de como você está analisando seus investimentos. E aí eu trouxe algumas ações que são bem conhecidas e os seus códigos. Então você vai ter o nome da ação e entre parênteses você vai ter o código. A Apple, a APL, empresa de tecnologia. O setor dela, tecnologia, fundada em 1976, maior empresa de tecnologia do mundo, fabricante do iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e tem alguns outros produtos para surgirem nos próximos anos. Forte crescimento e alto valor de mercado. Tem dividendos, mas são baixos. Microsoft, MSFT, também de tecnologia. Fundação, 1975, ou seja, tem 50 anos de existência. Criadora do Windows, Office, Word, né, o Excel que a gente usa no dia a dia no computador. O Xbox, videogame. Grande presença em computação em nuvem, que é a Azure, que faz parte da Microsoft. Histórico sólido de crescimento. Também tem dividendos e são consistentes. A gente vai ver essas empresas daqui a pouco ali no Investidor 10 e no Status Invest. A Amazon, a MZN, e-commerce e tecnologia. Fundada em 1994, né? Então a empresa tem aí 31 anos. Maior plataforma de e-commerce do mundo, crescimento acelerado com serviço de nuvem, AWS. Não paga dividendos, foca na expansão. Pegou a informação aqui, ó. Não paga dividendos, foca na expansão. Isso é uma visão do fundador. O Jeff Bezos tem essa mentalidade de reinvestir no negócio, de se tornar
gigante. E ele está conseguindo. Ele está conseguindo. A Amazon, cada dia que passa, está maior, mais tecnológica. Aqui no Brasil ainda não é tão comum, mas está chegando os próprios carros da Amazon. Então, assim, estão expandindo de uma forma absurda. Né? Hoje, o que você não consegue encontrar na Amazon? Então, assim, é uma plataforma muito boa. Mas eu quero ressaltar aqui, antes da gente ir para as próximas ações, algo que é muito interessante. Reparem nos códigos. A APL, MSFT, AMZN, não tem número no final. Diferente aqui no Brasil, que as nossas ações têm letra e número. KLBN3, TAEE4, SAPR11, fundos imobiliários, MXRF11. A gente tem um número no final do código. Ações americanas não têm números. E, em alguns casos, podem ter menos letras. Então, você pode ter uma letra, duas letras, três letras e quatro letras. Tá? Então, você pode ter uma quantidade de letras menor e você não tem números. Um outro fator muito interessante é a setorização. As maiores empresas dos Estados Unidos são de tecnologia e e-commerce. Aqui no Brasil, as maiores empresas que nós temos na bolsa são bancos, elétricas e seguradoras, né? Saneamento e comunicação. As maiores dos Estados Unidos são tecnologia e e-commerce. Então, prestem bastante atenção nisso, porque isso também vai dar para a gente um direcionamento do que comprar nos Estados Unidos, tá? E eu vou falar daqui a pouco sobre isso também. Outras empresas, Tesla, TSLA, carros elétricos, setor automobilístico e tecnologia. A gente não tem esse setor aqui no Brasil. Fundação, 2003, líder em carros elétricos e energias renováveis, empresa de Elon Musk com grande inovação. Ação muito volátil, ideal para investidores que aceitam risco. Dividendos, não paga dividendos. Pega esse ponto aqui. Ação muito volátil, ideal para investidores que aceitam risco. Esse volátil dessa empresa está relacionado à mentalidade do fundador. O Elon Musk está sempre envolvido em alguma polêmica, né? Então, o último foi o símbolo nazista que ele fez na posse do Trump. Então, isso fez que o mundo olhasse para a Tesla de uma forma um pouco ruim. É uma empresa visionária, que dentro dela hoje você tem, por exemplo, a SpaceX, que é a empresa que constrói foguetes, está tentando ali criar sistemas para viagem para Marte, se eu não me engano. Então, assim, o cara, ele é inovador. Ele foi o primeiro homem a construir um foguete que dá ré. Sabe aquela frase que a gente brinca aqui no Brasil? Foguete não dá ré? Ele está provando que dá. Ele conseguiu criar um foguete que dá ré, que ele volta para a base, né? Como isso vai se dar nos próximos anos, não sabemos, mas é visionário. Então a Tesla é uma empresa visionária, mas extremamente volátil. A Alphabet, dona da Google, Googl, olha só, 5 letras. Então a gente está acostumado com 4 letras no máximo, olha aqui, 5 letras. Tecnologia, fundada em 98, dona da Google, do YouTube e do Android, né, nosso sistema operacional de celular, gera receita com publicidade digital e inovação tecnológica. Grande investimento em inteligência artificial e não paga dividendos. Meta, o próprio código é Meta, que são as redes sociais. Fundada em 2004, tem controle do Facebook, Instagram e WhatsApp. Grande crescimento no setor de realidade virtual, o metaverso, que inclusive é uma das grandes inovações da década, se não do século, que é o mundo artificial, o mundo digital, que é o metaverso. Vale a pena vocês pesquisarem sobre isso, porque as grandes empresas de tecnologia estão investindo muito no metaverso. As criptomoedas, os criptoativos, eles fazem parte também desse universo do metaverso. Tá? Então pesquisem sobre isso, porque é muito interessante. É muito interessante. Ah, e o mundo físico vai deixar de existir? Não, né, gente? Não vai deixar de existir. Mas ele está se expandindo para a realidade digital. E é muito interessante estudar sobre isso. E não paga dividendos. E por último, Johnson Johnson, JNJ, que é de saúde, farmacêutico e saúde, fundada em 1886, ou seja, é uma empresa centenária. Fabricante de medicamentos e produtos de higiene,
empresa sólida e defensiva, ideal para longo prazo. Histórico de pagamento de dividendos há mais de 50 anos. Dividendos, sim, consistentes. Coca-Cola, KO, consumo, bebidas e consumo, fundada em 1886, o mesmo ano de fundação ali da Johnson Johnson, marca de refrigerantes mais famosa do mundo, presença global em mais de 200 países, ação estável, ideal para quem busca dividendos. Tem dividendos? Sim, altos e consistentes. McDonald's, MCD, alimentação, fast food, fundada em 1955, maior rede fast food do mundo, modelo de negócio baseado em franquias, crescimento estável e forte, pagamento de dividendos e também tem dividendos consistentes. E por último, NVIDIA, setor de tecnologia, fundada em 93, líder no mercado de placas de vídeo e inteligência artificial, empresa crescendo rapidamente com o setor de inteligência artificial e data centers. Alta valorização nos últimos anos, dividendos sim, mais baixos. A gente já vai lá no Status Invest, no Investidor 10, olhar um pouquinho para essas empresas. Mas eu quero aqui trazer alguns pontos que são interessantes para a gente olhar para essas 10 empresas. A maior parte é de tecnologia. A maior parte é da década de 90, algumas até de um século antes. A maior parte delas não tem relação nenhuma ao mundo financeiro, como aqui no Brasil. O nosso maior setor é bancário. Lá não é, é tecnologia. Né? Eu já tinha dito isso há algum tempo atrás, eu volto a ressaltar. O mercado americano ele é focado em tecnologia, varejo e consumo. Então, eles vão ter empresas muito mais fortes dessas áreas de tecnologia, que aqui no Brasil nós não temos. Então, a gente ainda vai voltar aqui na parte de estratégia, mas só para a gente pensar na questão de aplicação financeira, né? Ir lá e comprar uma ação americana. Vocês vão perceber que as ações americanas são muito, muito, muito caras, né? $180, $300, $400, é muito alto. Mas, assim como os investimentos anteriores, você consegue comprar a partir de $10. Então, não é uma barreira. Você consegue comprar boas empresas com $10, começando a montar posição, né? Comprar de pouquinho. Mas um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração é setores que nós não temos no Brasil. A gente não tem setor de tecnologia forte igual aos Estados Unidos. Nós temos, sim, algumas empresas, né, gatos pingados voltado para a área de tecnologia no Brasil, mas não é nossa área principal de atuação. Na nossa bolsa, o setor principal é bancário e elétrica. Ainda é bancário e elétrica. No setor americano, nós estamos falando de grandes empresas de tecnologia. Então, às vezes, quando a gente vai construir uma carteira de investimentos, e aí eu vou falar da minha estratégia, foi comprar ações de setores que eu não tenho no Brasil. Então, eu vou comprar ações de tecnologia, eu vou comprar ações de varejo americana, porque o varejo americano é bem diferente do varejo brasileiro, tem um histórico de consistência muito maior do que o nosso. Eu vou comprar empresas que desenvolvem sistemas, eu vou comprar empresas de bebida, como é o caso da Coca-Cola, empresas da área de saúde, mas que são gigantes do setor. Eu até tenho uma ou outra empresa desses setores aqui no Brasil, mas são bem menores, com bem menos histórico. Você quer errar menos nos seus investimentos? Procure aquilo que vem dando certo nos últimos 20, 30, 40, 50 anos. Bruno, por que 20, 30, 40, 50 anos? Porque se essas empresas conseguiram ter esse resultado nos últimos 20, 30, 40, 50, 100 anos, é bem pouco provável que essas empresas tenham um resultado menor nas próximas 20, 30, 40, 50, 100 anos pela frente. Tá? É um histórico. Se as empresas fossem quebradas, já teriam quebrado. Elas passaram por muitas crises financeiras, crises sanitárias, crises de guerra, várias outras crises que aconteceram no mundo todo e continuaram crescendo. Você vai ver que tem empresas que pagam dividendos e empresas que focam no crescimento, né? Preferem não distribuir dividendo e crescer, como é o caso da Amazon. Você vai ter empresas que distribuem dividendos, como é o caso da Coca-Cola. Eu tenho que criar estratégias diferentes para cada uma.
tá? Então eu tenho que pensar que eu vou ter ali ações diferentes com pesos diferentes para finalidades diferentes. E aí, como eu disse, eu acho super interessante que vocês tenham aí essa visão de comprar ações americanas que geralmente nós não temos aqui no Brasil. Eu vou trazer aqui para vocês agora, compartilhar uma outra tela do Investidor 10 para falar um pouquinho sobre algumas ações americanas que eu citei aqui. É o caso da Apple. Lá na apresentação, eu estou falando que a Apple se valorizou para US$ 180, né? Mas, na verdade, hoje ela está custando US$ 239, algo em torno de R$ 1.384 cada ação. Ela vem se valorizando nos últimos 12 meses, 42,13%. Ela tem um dividendo muito baixo, né? Ó, bem baixinho, 0,41%, é quase nada. Só que é 0,41% sobre o valor da ação, tá? Então, se eu faço aqui, deixa eu abrir uma calculadora para a gente poder calcular rapidinho esse dividendo, apesar do foco principal não ser o dividendo nesse caso, vamos fazer aqui, ó, 239,07 vezes o 0,41%. Está dando 98 centavos de dólar, né? Então, a cada US$ 239 investidos, você vai receber 98 centavos de dólar. Ah, é um dividendo muito baixo, baixíssimo, baixíssimo. Aqui não é uma empresa que você vai comprar pelo dividendo, você vai comprar pelo histórico de valorização dela, né? Então, se você pega aqui, ó, deixa eu ver se ele vai deixar na versão gratuita, eu pegar o gráfico de 10 anos. Olha só, 2015, US$ 28,42. Imagina que você nem conseguiu comprar lá quando ela custava $1. Você comprou quando ela já custava quase US$ 30. Mesmo assim, né? A empresa teve uma valorização de quase 10 vezes. Quase 10 vezes ao longo de 10 anos. É como se ela dobrasse de valor todo ano. E na verdade foi o que aconteceu, né? Ela foi dobrando de valor a cada ano. Né? Então ela foi aí evoluindo. E se eu olhar para o dividendo, eu não compro a ação. Porque ela não me entregou dividendo. O que, que ela me entregou? Valorização. Claro que ao longo dos anos, ela foi pagando esses dividendos aí, mas o que, que é $1 de dividendo ao ano, né? 98 centavos de dólar, $1 ao ano, se comparado a uma valorização de quase 10 vezes, né? Quase 10 vezes ao longo dos 10 anos. Isso porque eu estou falando de 2015, né? O histórico só deixa eu puxar a partir de 2015. Se eu pudesse puxar aqui desde 2000, que a ação estava lá a $1, você teria tido uma valorização de 240 vezes. É muito raro você pegar uma empresa que tem esse boom de valorização, né? É interessante a gente se atentar também ao PL, o preço-lucro. O preço-lucro é uma métrica que fala para a gente em quantos anos você vai conseguir reaver o que você investiu numa empresa através do dividendo que ela pagou. Como cada ação custa hoje US$ 239 e paga um dividendo ínfimo, né, que é menos de $1, vai demorar algo em torno de 38 anos para você reaver aquilo que você investiu através de dividendo. E aqui eu gosto de ressaltar, quando eu estou ensinando mercado internacional, porque no Brasil a gente fala que boas empresas têm que ter um PL até 10 anos. Se você não lembra sobre indicadores fundamentalistas, volta lá nas aulas de educação financeira de investimentos no Brasil, tá? Principalmente na parte de ações brasileiras. Você vai ver que a gente fala sobre a métrica do PL. Empresas boas no Brasil têm menos de 10 em PL. Isso não se aplica ao mercado americano porque eu estou vendo a valorização, tá? Então, essa métrica só seria justa se eu não tivesse essa baita valorização da empresa ao longo da década, tá? Então, esse PL, esse preço-lucro, ele é um indicador que, num primeiro momento, eu vou ter que deixar de lado, diferente aqui do Brasil que eu vou utilizá-lo. Por quê? Ela é feita através da divisão do preço da ação, preço dividido pelo lucro, que é o dividendo. Só que se é uma empresa que não paga altos dividendos, sim, esse indicador vai ser muito alto. Tá? O que vai fazer também com que a empresa hoje seja negociada a um preço
dividido pelo valor patrimonial, que é o P barra VP, de 54,64. A empresa está sendo negociada 53,64 vezes a mais do que ela realmente vale. Por quê? Olha o baita histórico de valorização. Então, quando você vê uma empresa que ela começa a $1 e chega a bater $240 quase, é óbvio que ela vai ser uma empresa cara. Se eu tenho uma empresa que ela começou lá em 2000 a $1 e você faz hoje e ela permanece $1, investindo em tecnologia, então como foi o caso da Apple, você não vai achar estranho? Você comprou a ação há 20 anos atrás a $1 e ela continua $1, investindo tanto em tecnologia, essa empresa quebrou. Então, é natural que a empresa se valorize ao longo dos anos, certo? Então, aqui é o caso da Apple. Vamos pegar Coca-Cola, KO. Vamos ver se assim vai aparecer para a gente. KO. Ações, FIIs, estoques. Aqui, ó. KO. Deixa ele carregar para nós. Espera aí que ele está carregando. Pronto. Olha só. A Coca-Cola hoje custa $71,43, né? Algo em torno de R$ 413. Está se valorizando. Tem um PL de 28 anos, né? Quase 29 anos. Está 11 vezes mais caro do que realmente vale, mas já paga um dividendo de 2,72. Então, se a gente faz um cálculo do dividendo, é só a gente pegar o preço da ação, 71,43 vezes o dividendo, que é 2,72%. 2,72%. $1,94. Ou seja, quase $2, né? Então, com $71, $71,50 mais ou menos, você compra uma ação da Coca-Cola que te paga quase $2 ao ano. Enquanto com a Apple, você teria que desembolsar $240 para receber menos de $1. Então, 7, 14, 21. Com o dinheiro de uma ação da Apple, você consegue comprar 3 ações da Coca-Cola. E aqui não é sobre preferencialismo. Ah, vou comprar essa porque com o dinheiro dessa você compra mais da outra. Mas é só para vocês entenderem que a gente também tem que levar em consideração isso. Então, com $240 que eu compraria uma ação da Apple, eu posso comprar 3 ações da Coca-Cola. São setores diferentes, vale ressaltar isso também. Então, eu estou trocando tecnologia por bebida, certo? Mas eu tenho um histórico aqui de dividendos. E aí, automaticamente, se eu conseguir comprar 3 ações, eu vou fazer vezes 3 aqui esse dividendo. Eu vou receber ao ano 5,82. E isso se eu comprar somente essas 3 ações. Se eu for comprando mais ao decorrer do ano, obviamente que você vai receber mais. Falando sobre cotação, vamos puxar o histórico de 10 anos. Ela começou aqui embaixo, ó, com um preço de 29,04. Ela não se multiplicou tanto assim, né? Foram quase 3 vezes, porque eu estou olhando só de 2015 para cá. Eu não tenho um histórico maior, certo? Então aqui você pode ver o preço da Coca-Cola, lembrando que você pode comprar a partir de $10. Vamos pegar outra ação. Deixa eu pensar aqui de ações que nós pegamos. Johnsons e Johnsons. Vamos pegar aqui, vamos colocar JNJ. JNJ. Aqui, ó. Estoque. Hoje, cada ação da Johnsons e Johnsons custa algo em torno de $166,69 ou R$ 965,14. Está se valorizando 8,31% no ano. Tem um PL de 29 anos, vai demorar aí 29 anos para ela devolver o que você investiu nela através de dividendos. Ela tem aí um PVP de 5,56, ou seja, ela está quase 6 vezes mais cara do que realmente vale, e realmente vale por causa do valor que ela tem, tá? Tá pagando dividendo de 2,98, então para a gente saber esse dividendo, a gente faz o mesmo cálculo. Então a gente vem aqui, pega o preço da nossa ação, que é 166,69, vezes
o dividendo, né, que é 2,98. Então, vezes 2,98%. Agora você já recebe 4,96 ao ano, né? Então você tem 4 dólares e 96, quase 5 dólares. Então vamos pensar o seguinte: se você compra uma ação da Johnson's, que é de saúde, e compra mais uma ação da Coca-Cola, que está na casa de 72 dólares, isso vai dar algo em torno de 250 dólares mais ou menos, que é o valor que você estaria pagando quase numa ação da Apple. Só que aqui você estaria recebendo 4,96 da Johnson's Johnson's, mais quase 2 dólares da Coca-Cola, ou seja, quase 7 dólares, certo? Então a gente tem que levar isso em consideração nessa montagem de carteira, certo? E aí, vocês vão ter um material complementar, alguns materiais complementares, na verdade, são e-books sobre algumas dessas empresas, certo? Para vocês darem mais uma estudada. O e-book ele fala mais sobre a história das empresas, não vai trazer indicador financeiro. O indicador financeiro, eu recomendo que vocês entrem aqui no site do Investidor 10, do Status Invest e dê uma estudada, tá? E como eu disse, vai estudando aos poucos, não precisa comprar nada agora, vai na paz de Cristo e vai comprando aos pouquinhos. Tem mais um site que é muito interessante para vocês estudarem mercado internacional. Deixa eu ver se eu tenho ele logado aqui, que é o Fundamentei. Deixa eu ver se eu ainda tenho ele aqui. Cadê? Fundamentei. Aqui. Deixa eu ver se ele está logado. Deixa eu ver se eu ainda lembro o meu login. Se não der, a gente faz sem o login mesmo. Deixa eu ver se vai. Foi. Esse site, ele é muito legal. Corrigindo uma informação. Eu falei para vocês que a gente tinha aqui 6 mil aplicações, né? Mas na verdade são 6.345. Eu gosto muito desse site também porque ele vai trazer para você, ó, 5.390 ações americanas, enquanto no Brasil tem 325. Olha isso, é muita coisa, né? Aqui no Brasil, nós temos 430 fundos imobiliários e temos nos Estados Unidos 200 fundos imobiliários. E aqui você consegue ver todos os códigos de todas as empresas. Tá vendo? Ó, você consegue ver de cada empresa. Vou pegar aqui, por exemplo, da Amazon. Você clica aqui, ele vai para a página, né, da Amazon. Eu gosto muito desse site também porque ele faz esses resumos. Ó. A Amazon é a varejista online líder e o mercado de terceiros. A receita de varejo representa aproximadamente 75% do total, seguida pelas ofertas de computação em nuvem, armazenamento, banco de dados e outras ofertas da Amazon Web Services, 15%, publicidade de 5 a 10% e o restante. Os segmentos internacionais representam 25 a 30% das vendas fora da AWS, que é a parte de nuvem da Amazon, lideradas pela Alemanha, Reino Unido e Japão, tá? Aqui mostra o tamanho da empresa. Então, a empresa hoje tem 2,1 trilhões de dólares, e isso foi validado no dia 7 de março de 2025, fundada em 94, abriu capital na bolsa, né, que é o IPO, Initial Public Offering, que é a oferta inicial de ações na bolsa, em 97. Então, ela foi criada em 94, 3 anos depois ela foi para a bolsa. Ela está na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos, a sede dela é em Seattle, em Washington, tá? E ela faz parte do S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Aqui você vai ter cotação. Mais para baixo você tem alguns indicadores financeiros. É claro que na versão gratuita não vai mostrar para a gente, tá? Então, para você conseguir acessar essas informações, você tem que ser premium. Mas você consegue ver aqui nesse site também mais informações sobre a empresa. Então, você tem aí Status Invest, Investidor 10 e agora também você vai ter aqui o Fundamentei, que é um site muito bacana também para você estudar, certo? E aqui você pode voltar e pegar só aqui, ó, stocks. Ele filtra só pelas ações, certo? Aí você pode estudar outras empresas. Tudo isso daqui é empresa americana. E como eu disse, né? Você vai ter 5.390 empresas para pesquisar. Você pode vir aqui, ó. Aqui já está classificado como stocks.
Você pode colocar o capital, empresas muito grandes, e aí ele vai fazer um filtro, ó. Eu quero empresas que tenham um valor de patrimônio entre 1 trilhão e 3 trilhões e meio de dólares. Essas são as 9 posições. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, outra empresa da Alphabet, a Meta, a Berkshire Hathaway, que é a empresa que é do o Warren Buffett, que eu já falei dele aqui para vocês, e outra aqui da Berkshire Hathaway. Então, são as 9 empresas que passam da casa do trilhão de dólares. Se eu vou para 100 bilhões, aí eu vou ter muito mais, né? Ó, várias outras empresas avaliadas na casa do bilhão, certo? Então, empresa americana tem para dar um pau, certo? Bruno, como é que eu vou comprar essas ações nos Estados Unidos? Do mesmo jeito que você comprou o ETF do Tesouro Americano, do mesmo jeito que você comprou os REITs americanos, você vai colocar o código lá na parte internacional da sua plataforma de investimentos e vai comprar a partir de 10 dólares, certo? Então, é a mesma forma de comprar, ok? Aqui a gente tem algumas diferenças entre as estoques americanas e ações brasileiras. Primeiro, moeda de negociação. Aqui no Brasil a gente usa o real, nos Estados Unidos usamos o dólar. Bolsa de valores. Aqui no Brasil nós temos a B3 e lá nos Estados Unidos você vai ter a NYSE, que é a bolsa de Nova York, e a Nasdaq, que é a empresa americana de bolsa. Horário de negociação. Gente, prestem bastante atenção no horário de negociação das bolsas. Tem gente falando assim para mim: ah, eu fui comprar e não consegui. A pessoa entra 8 horas da manhã para comprar. A plataforma não vai deixar comprar, seja Brasil ou Estados Unidos. Eles têm horário específico de funcionamento, tá? Então, das 10 da manhã às 5h55 no Brasil, e lá nos Estados Unidos, das 10h30 da manhã às 17h, horário de Brasília. Então, quando você for comprar uma ação, um fundo imobiliário, um ETF americano, você tem que se atentar a esse horário aqui para você comprar lá na sua plataforma do Inter ou da plataforma que você utiliza. Tipo de ações, aqui no Brasil você tem ON, PNs, Units, final 3, 4, 11. E lá nos Estados Unidos você tem empresas comuns e preferenciais, né? Dividendos. Geralmente aqui no Brasil são mais altos, as empresas são obrigadas a distribuir no mínimo 25% do lucro. Nos Estados Unidos são variáveis sem obrigatoriedade de distribuição. Aqui tem mais um ponto de atenção para vocês, que eu acho que é um ponto que é muito relevante. Ah, o Brasil distribui mais dividendo, porque é lei. Se não fosse lei, provavelmente não teria distribuição. Infelizmente, essa é uma realidade do nosso país. Se o dono da empresa tiver que pegar o dinheiro e reinvestir nela, ele vai reinvestir, pegar para ele em forma de prolabore, de lucro. Ele não iria distribuir dividendos se ele pudesse, tá? Não é da nossa cultura. Eles iam pegar o dividendo para ele. Então, a nossa lei obriga as empresas a distribuir 25% do lucro. Mas e se não tivesse essa obrigatoriedade? Será mesmo que elas iriam distribuir? Né? Vou trazer empresas que têm braço governamental. Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Caixa. Vocês acham mesmo que se não fosse obrigado pela lei distribuir dividendos, essas empresas estariam distribuindo? É óbvio que não. O governo estaria pegando esse dinheiro para investir em outras coisas. Mas, como é uma lei, somos obrigados. Lá nos Estados Unidos, eles não são obrigados e eles distribuem. É outra história. Eles distribuem porque eles querem, não porque eles são obrigados. Isso faz diferença, tá? Liquidez. Menor em comparação ao mercado americano, porque o nosso mercado é menor do que o mercado americano. Lá é maior devido ao volume global de investidores. Aqui no Brasil, quem investe são brasileiros. Nos Estados Unidos, quem investe é o mundo. Então, isso faz diferença se você for comprar ou vender uma ação também. Tá? Então, vale ressaltar também que a liquidez lá fora vai ser maior. Tamanho de mercado, limitado a empresas brasileiras. Tamanho de mercado americano, mercado global, incluindo as maiores empresas do mundo. Impostos. Os dividendos são isentos de imposto de renda no Brasil, mas ganho de capital acima de 20 mil, ao mês tem imposto de 15%. Bruno, o que é isso ganho de capital? Aqui no Brasil, você só paga imposto sobre seus dividendos de ações e se você vender mais de 20 mil reais com lucro no mês. Se você não negocia mais de 20 mil reais no mês com lucro, você não paga dividendo. Aliás, você não paga imposto, é isento. Fundo imobiliário já é isento por natureza. Lá nos Estados Unidos, o dividendo sofre imposto retido de 30% na fonte.
tá? E ganho de capital acima de 35 mil dólares ao mês tem imposto de 15%. Então, quando você compra uma ação, um fundo imobiliário, um ETF americano, e cai dividendo na sua conta, já é descontado 30% de imposto, tá? Então, já cai. Ah, eu recebi 10 centavos de dólar. Tá falando lá na plataforma do Status Invest que o ETF do Tesouro Americano vai me pagar 10 centavos de dólar. Aí eu olho lá na minha conta, caiu só 7 centavos. Aí eu falo, ué, mas não era 10 centavos? É porque 3 centavos, ou seja, 30%, foi retido na fonte. E para as ações, você só vai pagar imposto se você negociar mais de 35 mil dólares com lucro, tá? Abaixo disso, você não tem taxação. Volatilidade, oscilação do mercado, influenciada por fatores internos, política e economia. Nos Estados Unidos, influenciado por fatores globais. O Fed, que é o Banco Central Americano, mercado internacional, tudo afeta a Bolsa Americana. Diversificação, limitada a empresas brasileiras, quando a gente está falando de ações brasileiras. Nos Estados Unidos, possibilidade de investir em setores variados em empresas globais. E aí vale ressaltar mais um ponto. A maior parte das empresas que eu citei aqui não são fundadores americanos. Depois dá um Google e pesquisa sobre os fundadores dessas empresas que eu citei aqui na aula de hoje. Vocês vão perceber que a maior parte deles não são americanos. Eles saíram dos seus países de origem, foram para os Estados Unidos, porque lá existia um mercado maior para crescer. Então, a Alphabet, o dono não é americano. A Tesla, o Elon Musk não é americano. Vocês vão ver que tem várias empresas que os fundadores não são americanos, mas que foram para os Estados Unidos para fundar suas empresas por causa da capacidade de crescimento do país, certo? Então dá um Google sobre isso, porque é bem bacana vocês entenderem como esse mercado é forte e como ele atrai talentos. Inclusive tem empresas brasileiras que foram para os Estados Unidos. Por exemplo, o Banco Inter abriu capital na Bolsa Americana, ele não abriu capital na Bolsa Brasileira. O Nubank abriu capital lá fora, não abriu capital no Brasil. Né? Abrir capital é ir para a Bolsa, começar a vender ações. Não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos. Os Estados Unidos atraem muitos investidores e muitas empresas de outros países por causa dessa visão que eles têm de crescimento, certo? Então, vale ressaltar que os Estados Unidos atraem muita gente, certo? Muita gente mesmo. Aqui eu trouxe uma estratégia de montagem de carteira de investimento em ações americanas, tá? Eu montei essa carteira com exposição nos setores que pagam dividendos, tecnologia, crescimento. Então você tem aqui, ó, um ETF, que é o Vanguard SP500, que é o VUL, que tem as 500 maiores empresas dentro dele. Você tem bancário, JP Morgan Chase, JPM, Alphabet, que é a Google, Apple, Coca-Cola, Procter Gamble, que é a P&G, Johnson Johnson, Amazon, Nvidia e Microsoft. A maior parte desta carteira é de tecnologia e de setores que nós não temos tão forte aqui no Brasil. A Vanguard, ela é um ETF, ela não é uma ação, tá? Ela é um ETF que dentro dela ela acompanha as 500 maiores empresas americanas. Mas não tem somente a Vanguard, tem o SPID. O SPID também é um ETF de ações americanas, certo? E que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Deixa eu ver se aqui pelo fundamentei ele deixa. Então deixa eu voltar para a tela inicial para ele poder fazer a busca, porque senão ele vai buscar aqui nas ações. Então, deixa eu remover filtros. SPYD. SPYD. Vamos ver se ele busca. Se ele não buscar aqui, a gente vai lá no Status Invest. Ele não buscou, vamos no Status Invest. Às vezes acontece isso, você coloca o código de uma ação, de um fundo imobiliário, e ele não carrega, tá? Porque a plataforma às vezes não reconhece. SPYD. Vamos ver aqui, ó. Achei. SPYD é o SPDR Series Trust SPDR Portfólio SP500 High Dividend, ou seja, paga altos dividendos. Esse cara, o SPYD, ele replica as 500 maiores empresas americanas pagadoras de dividendos. Então, vamos pensar aqui o seguinte, as ações americanas, essas ações que eu mostrei aqui para vocês, essas empresas, elas são relativamente caras, bem caras, inclusive. Porque são da área de tecnologia e costumam ser um mercado mais caro.
Enquanto você vai juntando grana para comprar as ações americanas, você pode comprar o SPY, certo? Fica até de lição de casa para vocês. Estudem sobre o SPY. O SPY, ele é o ETF que acompanha o desenvolvimento dessas 500 maiores empresas. E dentro dessas maiores empresas, você tem esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês. Então, você vai ter aqui, por exemplo, essas empresas que eu acabei de falar, só que dentro do SPYD, do SPYD, tá? Então, você vai conseguir investir em um mercado bem diversificado através do SPYD. Então, não necessariamente de cara você precisa começar a investir nesse gráfico que eu trouxe aqui para vocês. Você pode começar pelo SPYD, tá bom? Bruno, mercado de ações não me atraiu tanto assim. Não tem problema. Não significa que porque você está estudando que você vai comprar agora. Mas eu acho interessante que você tenha pelo menos o SPYD aí na sua carteira, lembrando que você pode comprar a partir de $10. Ele paga dividendos também, ó. Ele paga dividendos a cada 3 meses. Você consegue ver aqui que ele paga geralmente março, junho, setembro e dezembro. Então você pode comprar o SPYD e aí você vai receber dividendos de tempos em tempos, certo? Então olha só, ele está na bolsa desde 2015, né? Quer dizer, ele está na bolsa há mais tempo, mas que é datado aqui pelo investidor 10, pelo investidor 10, não, desculpa, pelo Status Invest, os últimos 10 anos. Então, inclusive, ele vai pagar dividendo agora em março, né? Porque ele ainda não pagou o dividendo. Então, olha só, ele paga geralmente em março. Ele anuncia no dia 15 de março e paga no dia 20 de março. Então, ele vai pagar lá no dia 20 de março os dividendos dele, certo? Então, não tem dinheiro para começar a comprar as ações americanas, você pode começar pelo SPYD, que é o ETF das ações americanas, certo? Então, já dá para você começar a diversificar com pouco dinheiro. Aqui na nossa estratégia, eu coloquei as empresas anteriores, né? Esse gráfico com essas empresas, porque faz parte de uma estratégia. Então, eu coloquei 30% em ações de crescimento, que é a Microsoft, a Nvidia e a Amazon. Eu coloquei 30% em ações de valor e dividendos, que é a Johnson Johnson, Procter Gamble e Coca-Cola. Eu coloquei 20% em ações de tecnologia e inovação, que é a Apple e a Alphabet, que é a dona da Google. E coloquei setores defensivos e financeiros mais 20%, que é o JP Morgan Chase, e o Vanguard S&P 500, que é o VU. Então, dentro dessas 3, 6, 8, 10 empresas, eu tenho ação de crescimento, ação de valor e dividendo, ação de tecnologia e inovação e setores defensivos e financeiros. Lembra que eu falei logo no começo da aula que você tinha separação? Ação preferencial, ordinária, blue chip, small cap, valorização e dividendos. Eu trouxe, vamos falar esses segmentos dentro desta carteira. Então, isso já é uma carteira bem equilibrada, tá? Bruno, eu não consigo começar a investir nessa carteira agora. Começa pelo SPYD. Com o passar do tempo, você vai juntando grana, montando uma carteira melhor com investimentos no Brasil de segurança, né, renda fixa, tesouro, CDB, LCI e LCA, renda variável nacional, fundos imobiliários, ações, investimento internacional, tesouro americano, renda fixa americana, REITs, e aí deixa os estoques por último, tá? Então você pode ir fazendo isso bem assim, aos poucos. Essa é uma aula que você vai ter que assistir 2, 3, 4, 10 vezes para você conseguir absorver o conteúdo, porque é bastante coisa. Tá? Eu falei que ia ser bastante coisa hoje, porque apesar da gente não estar fazendo análise fundamentalista, vocês precisam entender como é que funciona o mercado lá fora. Tá? Mas aqui você tem uma estratégia, certo? Estuda sobre essa estratégia. Estuda essas empresas. Quanto tempo está no mercado, notícias, crescimento, histórico, projetos futuros, certo? Afinal de contas, está montando uma carteira previdenciária, é uma carteira para o futuro. Então, você vai ter que se empenhar mais para criar esses investimentos também. Vantagens e riscos de investir nas estoques. Primeira vantagem, né? Diversificação global, acesso a empresas líderes mundiais em diversos setores, moeda forte, porque nós estamos investindo em dólar, que protege o nosso dinheiro contra a desvalorização, mercado líquido estável, porque você consegue comprar e vender a qualquer momento, empresas inovadoras, muito focada no setor de tecnologia, e tem opções de dividendos, empresas que pagam,
empresas que não pagam. Reparem que as empresas mais antigas pagam dividendos, as mais jovens não pagam. Desvantagens, taxas e impostos, né? Porque infelizmente a gente vai pagar 30% ali sobre o dividendo recebido, você tem algumas taxas que são cobradas, o Inter não cobra nada, vale ressaltar isso. Risco cambial, nossa moeda muito desvalorizada perante o dólar, então isso é um risco para a gente. Horário de mercado, isso para mim não é tão desvantagem assim, porque é meia hora de diferença. Então, tipo, aqui no Brasil abre 10, lá abre 10 e meia. Então, assim, aqui fecha 4 e meia, lá fecha 5h55, se não me engano, alguma coisa assim. Então, assim, você vai comprar no meio do seu dia, igual você compra ações brasileiras, você vai comprar lá por volta do meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde. Então, assim, isso aqui não é bem uma desvantagem, tá? Conhecimento de mercado. Aqui a gente vai ter a barreira do idioma e de um mercado muito mais vasto, com muito mais informações, mas que vai exigir que você estude mais, né? Isso é uma coisa que eu já falei em outras aulas. Não tem como você querer um prêmio no chão, o prêmio está sempre na prateleira mais alta, então você vai ter que fazer sempre esforço mais alto para alcançar aquilo. Então você vai ter que estudar mais, faz parte do processo, certo? Conclusão: investir em ações americanas é uma oportunidade de crescimento financeiro, diversificação e proteção patrimonial. Com empresas inovadoras e um mercado sólido, você pode construir uma carteira forte e rentável no longo prazo. Comece hoje e dê o primeiro passo rumo a uma nova fase dos investimentos globais, certo? Então, essa primeira parte da nossa aula foi voltada para ações americanas. Como eu disse, vai ter material complementar no link da descrição dessa aula. Vai ter e-books, acho que são 4. Coca-Cola, Nvidia, Apple e tem mais uma que não lembro quem é. Tá? Os materiais estão prontinhos, vai estar no link da descrição da aula de hoje, tá? Dessa parte 1. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, agora são 10h30. Quando for 10h50, nós voltamos para fazer a parte de criptoativos. Não é só criptomoeda, criptoativos. Vão tomar uma água, tomar um café e daqui 20 minutinhos, 10h50, 10 para as 11, eu chamo vocês, tá bom? Beijos e até daqui a pouco. Tchau, tchau.